Essa aula nós vamos falar hoje sobre crenças, o que são as nossas crenças e como que elas influenciam tanto positivamente quanto negativamente nos nossos resultados, tá bom? De uma forma bem simplista, crença é tudo que você acredita. Você acredita que a vida é uma festa? Isso é uma crença. Você acredita que a vida é uma escola? Isso é uma crença. Se você acredita que a vida é um hospital, é uma crença, tá certo? Tudo o que não são leis são crenças. O que é, então, uma crença? Olha que bacana essa definição do Tony Robbins. Nossas crenças são como comandos não questionados que nos dizem como as coisas são, o que é possível e impossível e o que podemos ou não fazer. Elas moldam cada ação, cada pensamento e cada sentimento que experimentamos. Como resultado, mudar nosso sistema de crenças é essencial para fazer qualquer mudança real e duradoura em nossas vidas. De uma forma mais resumida, é toda a programação mental, sinapses neurais, geradas através do nosso sistema VAC, que é o nosso sistema visual, auditivo e sinestésico, ou seja, como nós nos comunicamos com o mundo, como nós percebemos o mundo, e as interpretações dadas a tudo isso. Tudo que vimos, ouvimos ou sentimos repetidamente ou sob forte impacto emocional. Então, coisas importantes para você saber sobre crença. Primeiro, é como ela se formou. Eu diria até que é o menos importante, porque como ela se formou não importa. Importa que quando você identificar, é saber que existem formas e técnicas para você mudar essa crença, para você reprogramar essa crença, tá? Mas, como eu falei há pouco, uma crença ela se forma ou por você ter ouvido aquilo repetidas vezes. Então, por exemplo, se teus pais achavam que dinheiro era difícil, viviam brigando e discutindo por causa de dinheiro, você muito provavelmente deve ter uma crença instalada da dificuldade de se ganhar dinheiro. Ou essa crença pode ter sido instalada por forte impacto emocional, ou seja, quando você viu de repente, um exemplo, teu pai brigando com a tua mãe, e tua mãe falou, homem nenhum presta, pronto, você estava com medo, você estava vendo toda aquela cena, você estava emocionalmente envolvido, e você captou uma frase, ouviu alguma coisa, e instalou-se uma crença em você. Existem crenças que eu chamo de fortalecedoras. Eu conheci uma pessoa que falou uma vez para mim que quando ia jogar, não sei aonde, lá, e estava com aquela cueca, ela tinha sorte, ganhava, e quando não estava com a cueca, ela não ganhava. Enfim, é uma crença fortalecedora. Ela acredita que quando ela está com um objeto, ou quando ela está com um estado emocional, ela se sai melhor em determinadas situações. Ótimo, é uma crença fortalecedora, mantenha. Existem as crenças que eu chamo que são as crenças neutras, elas nem atrapalham e nem ajudam, que eu diria até que são a grande maioria, mas saiba que elas existem, elas estão aí. O problema são as crenças limitantes, as crenças que nos limitam. Essa criança, por exemplo, se for uma menina que ouviu que homem nenhum presta, muito provavelmente ela vai crescer e todos os relacionamentos dela vão ser conturbados, ela vai espantar os homens, ou ela vai sempre pegar homem que não presta, para validar essa crença, porque uma crença é uma profecia autorrealizável. Aquilo que você acredita realmente é o que vai acontecer. E olha só por que isso acontece. Nós temos no nosso cérebro, vou desenhar mais ou menos aqui um ser humano, nós temos aqui no nosso cérebro o
SAR, que é o sistema ativador reticular, e ele funciona mais ou menos como uma central, onde as coisas que acontecem ao nosso redor, elas chegam e são processadas aqui. Se elas forem identificadas como importantes ou como verdade para nós, a gente absorve e a gente passa a dar atenção para isso. Ao passo que se bate aqui e vê que isso não é verdade, ela bate e volta e a gente refuga. Quer ver como isso daqui é importante? Nesse exato momento você está assistindo uma aula e está prestando atenção no que eu estou falando. Ou deveria, pelo menos, né? Mas saiba que, se eu perguntar para você agora como é que está a pressão da sua bunda na cadeira, ou o sapato que você está usando, com certeza ele está apertando em algum lugar, ou se você está descalço, você agora começou a prestar atenção no seu pé e sentiu um friozinho no pé. Então, não adianta ela trocar de namorado. Todos os namorados que ela arrumar vão dar problema, porque ela acredita que homem nenhum presta. Então, a primeira coisa é ela identificar essa crença e começar a trabalhar para ressignificar essa crença. Eu, por exemplo, eu tive uma criação, os meus pais, meu pai e a minha mãe, sempre falaram da dificuldade de se ganhar dinheiro. Eu não lembro efetivamente de brigas por dinheiro, mas da dificuldade. Sabe, às vezes eu pedia dinheiro para minha mãe, ela falava, você está achando que dinheiro é capim, moleque? Você acha que dinheiro dá em árvore? Não é assim, não é tão fácil de ganhar. E o meu pai mais ainda, falava, não, você tem que trabalhar, tem que mexer a bunda da cadeira e não sei o quê. Eu cresci com isso, com essa crença de que para se ganhar dinheiro precisava trabalhar arduamente. E olha só como sofre uma pessoa assim. Porque, por exemplo, eu quando eu estava de férias ou mesmo às vezes de domingo, eu me sentia mal, eu me sentia improdutivo, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, porque se eu não fizesse, eu não ia ter o sucesso que eu desejava. Uma vez eu conversando com um cara, ele estava encostado num poste assim, eu falei, vamos trabalhar, né? Falei brincando para ele. Ele falou assim para mim, eu não, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Olha só que bacana, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E era a minha crença, era a minha verdade até então. Pensamentos geram as suas emoções geram as suas ações, as suas atitudes, né? O A aqui pode ser ação ou atitude, e essas atitudes vão gerar o resultado que você tem. Ou seja, de uma forma simplista, o que você pensa é o que você é o resultado que você tem. Só que eu coloco aqui, antes deste primeiro P de pensamento, um outro P, que é a programação, porque o nosso pensamento, ele depende dessa programação. Existe um ditado que você já deve ter ouvido, que contra fatos não há argumentos, tá certo? Só que é um fato. Então não há argumentos contrários contra isso. Só que contra crenças não há fatos, porque muitas vezes o fato está ali, foi até de repente provado, todo mundo fala isso, todo mundo acredita, já virou um fato, mas se não é a minha crença, eu vou falar, vocês estão enganados, isso não é verdade. E para você entender isso de uma forma simples, eu quero contar uma piada, na verdade, mas ela tem um efeito pedagógico. De um rapaz que foi no médico, chegou lá na frente do doutor e falou, doutor, eu descobri recentemente que eu sou um cadáver. E o médico falava, não, como assim? Você não é um cadáver. Sou sim, doutor, eu descobri que eu sou um cadáver. E pai ficou tentando argumentar com o médico que era um cadáver e o médico contra-argumentando, dizendo que ele não era um cadáver. E aquela situação lá, sou um cadáver, não, você não é um cadáver, sou um cadáver, você não é um cadáver. Até que o médico teve uma ideia. Ele falou assim para o paciente, por acaso o cadáver sangra?
O cara falou, não, doutor, claro que não, cadáver não sangra. Como é que o senhor, um médico, pode estar me perguntando isso? Daí ele falou, então me dá teu dedo aqui. E o médico pegou uma agulha e furou o dedo e, lógico, começou a sangrar. E ele olhou para aquilo e falou, nossa, não é que cadáver sangra? Existem as crenças de identidade, ou seja, quem eu sou, o que é o Fábio, tá? Existem as crenças de capacidade, o que eu sou capaz de fazer, e existem as crenças de merecimento, que é o que eu mereço ter, tá? Eu costumo sempre dar um exemplo, o seguinte, até o dia em que o recorde dos 100 metros foi quebrado, eu não me lembro quando, todo mundo achava que era impossível correr 100 metros livres em menos lá de, acho que era 11 segundos, se não me engano, o recorde mundial. E era impossível, e ninguém tentava mais fazer do que menos daquele tempo. Até que um dia, um cara quebrou esse recorde mundial. E você sabe o que aconteceu depois? Todo mundo começou a atingir essa marca que ele atingiu. Entenda o seguinte, uma vez aqui num treinamento presencial, veio uma aluna aqui na frente, eu não lembro exatamente porquê, nem fazia parte do contexto, mas eu pedi alguma coisa para ela fazer uma conta, ela falou, eu sou horrível em matemática. Eu falei, opa, como assim? Vem cá. Coloquei ela aqui sentada na frente e usando algumas técnicas, conversa daqui, ela lembrou que na 7ª série ela foi chamada à frente pela professora de matemática e a professora perguntou, não me lembro o que para ela, e ela não soube responder. E a professora deu risada dela e toda a classe deu risada.